Hora de Aventura é um desenho fascinante, cheio de mistérios, drama e algumas coisas bizarras, tão bizarras que podem dar medo. Por isso, esses são os 5 episódios mais assustadores de Hora de Aventura de todos os tempos. O quinto mais assustador é a Fome de Vermelho. O episódio começa com Finn, Jake e Marceline explorando uma cidade abandonada feita de areia, e Jake está reclamando de uma dor de estômago por causa de um doce estranho que ele comeu. Isso é realmente importante, você vai entender por quê mais tarde, então lembre-se disso. Eles aparentemente estão nessa cidade abandonada para pegar uma colher mágica para a princesa Jujuba, chamada Colher da Prosperidade, e eles conseguem a colher muito facilmente e estão prestes a ir embora, até que Jake começa a brincar na areia movediça. Então ele tenta sair transformando seu corpo em uma broca, o que causa um grande desmoronamento e bloqueia a única saída. Finn tenta ligar para a princesa Jujuba, mas ele não consegue um bom sinal, e Jake ainda está com fome, então eles tiram os lanches, e é quando Marceline descobre que Jake comeu todas as suas jujubas vermelhas. E caso você não saiba, Marceline pode ser saciada sugando a cor de algum alimento, e dessa forma ela não sente desejo de sugar o sangue de seus amigos. E Finn diz para ela não surtar e vai procurar algo vermelho para Marceline comer, porque Marceline avisa a Jake que se ela ficar com muita fome, não será capaz de se controlar. Ela também se oferece para se amarrar, pois algo ruim vai acontecer quando ela ficar com fome. Enquanto isso, Finn entra em uma caverna bem profunda e segue uma luz vermelha, então descobre que a luz vermelha é o que transformou as pessoas em areia, e assim ele a evita. Voltamos para Marceline, que está começando a perder a cabeça de tanta fome. Basta olhar para o rosto dela, ela até começa a ameaçar o Jake. Mais uma vez, vemos Finn em sua jornada por comida vermelha. Ele encontra um cristal vermelho e um monstro velho e estranho que está brilhando a luz através dele. E o monstro pergunta a Finn se ele é um velho amigo, mas Finn diz que aquele cara provavelmente morreu há uns 500 anos e pergunta se pode pegar o rubi. O monstro diz a ele que é uma esmeralda, mas ainda assim o deixa pegar. Essa joia é como se fosse aquelas imagens da internet onde você olha azul, mas o seu amigo vê verde. Então, qual será a cor correta dessa joia? Voltamos para Marceline e Jake, e ela está começando a perder o controle. E aqui as coisas começam a ficar mais bizarras. Marceline está ficando maluca, tentando persuadir Jake, enquanto o cão não está nem um pouco contente e ainda sentindo muita fome. Então Jake a enterra na areia. E me diga, como esse cara ainda está com fome? Ele literalmente comeu jujubas, biscoitos e um sanduíche inteiro, mas agora ele quer cozinhar Marceline com a lava. Quando o Finn volta com o cristal, Jake e Marceline estão ambos prontos para comer um ao outro. Então Finn diz a ele que trouxe de volta um rubi, que na verdade é uma esmeralda. E agora, como as coisas vão se resolver? Bem, Jake lembra Finn que é um pouco daltônico, o que eu acho bem engraçado, porque geralmente são os cães que são daltônicos. Eu também achei legal como vimos que o Finn viu até Jake dizer que ele era verde. Então, Jake diz a Finn que ele e Marceline estavam planejando comer um ao outro, mas então Marceline escapa e, meus amigos, ela parece aterrorizante quando está com fome. Por sorte, para Finn e Jake, a princesa Jujuba invade a caverna em um verme gigante e vem para resgatá-los. Jake tenta avisar a princesa Jujuba sobre Marceline, mas ela a derruba e suga o rosa dela. E é quando vemos quão poderosa é a Colher da Prosperidade, porque restaura instantaneamente Jujuba de volta à sua cor e saúde total, como se nada tivesse acontecido. O verme de areia vai embora e o episódio termina. Esse episódio foi bastante assustador. Ver Marceline se transformar em um vampiro selvagem foi insano. Também é assustador imaginar o que teria acontecido se a princesa Jujuba nunca tivesse vindo e eles ficassem presos ali com uma vampira faminta. Eles provavelmente teriam sido comidos. E ao contrário da princesa Jujuba, eles não tinham ideia de como a colher funcionava. Além disso, o fato de terem ficado presos no subsolo é muito aterrorizante. Se você não tinha claustrofobia, provavelmente adquiriu ao ver esse episódio. E antes de eu te mostrar o próximo episódio da lista dos mais assustadores, peço que deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para poder assistir mais vídeos assim. Isso me ajuda muito e não custa nem um minuto do seu tempo. Antes que eu me esqueça, clique no botão hype para fazer com que ele chegue até mais pessoas. Obrigado a todos que ajudaram. Dito isso, o quarto episódio mais assustador é
é sustos. E vai por mim, é realmente assustador, e é um dos meus episódios favoritos se tratando de terror nesse desenho. O episódio começa com Finn e Jake estando no caminho para algum tipo de festa, e honestamente, as roupas deles parecem ser bem legais. Eles chegam à festa e precisam colocar essas máscaras na porta. No entanto, há algo muito estranho acontecendo. De acordo com o convite, todos precisam usar nomes estranhos, como Professor Pants e Guy Farting. Eles encontram um envelope nas costas de Guy Farting, que diz algo muito louco. O anfitrião da festa é um fantasma que vai possuir um dos convidados e usar o seu corpo para matar todos na festa. E aparentemente, qualquer um que tentar sair vai morrer. Nesse momento, Guy Farting corre para a porta, mas BUM! Um raio o atinge e tudo o que resta é seu esqueleto. Jake tenta se convencer de que é falso, mas parece que ele está realmente morto. E Finn acha que um deles já está possuído, então ele pede para Bimo usar o seu equipamento de detecção de fantasmas para escanear todos, mas Bimo, na verdade, não tem um scanner de fantasmas. Ele só gosta de tirar fotos bonitas, então o grupo decide se separar. Jake e Bimo vão para o porão, mas então algo voa e o fantasma leva Bimo. Jake corre de volta para se encontrar com o grupo, mas algo está errado. Quando se reagrupam, a princesa Caroço está gritando que está morrendo. Princesa Caroço, cadê você? Tá tudo bem? Mas na verdade, ela estava apenas no banheiro. Eles vão para a sala de jantar e Finn começa a fazer perguntas pessoais a todos para garantir que não estão possuídos. Finn começa a perder a confiança em todos, mas então algo louco acontece. Um fantasma sai do teto e literalmente faz a princesa Jujuba derreter. Finn vai verificar o armário achando que é uma pegadinha e o que ele encontra é realmente perturbador. Os corpos de Canelinha e Bimo estão absolutamente destruídos. Princesa Caroço tenta ligar para os seus pais, mas então as luzes se apagam e a Princesa Caroço desaparece, indo para dentro de uma pintura. O fantasma volta e Finn e Jake tentam fugir, mas não conseguem abrir a porta. Eles correm para as escadas, mas o fantasma agarra Jake e o arrasta. Mas então, bem quando Finn acha que está seguro, essa aterrorizante senhora fantasma verde aparece e seu cabelo envolve o quarto. Finn literalmente precisa quebrar a parede para sair, e esse fantasma também acaba traumatizando Finn por um bom tempo durante mais episódios à frente na história. Então Finn corre para o mirante e o fantasma o encurrala, mas no final acaba sendo revelado que Jake estava apenas pregando uma peça nele o tempo todo, usando Lady Iris como um fantasma porque ela pode atravessar paredes, e a princesa Jujuba derretendo era apenas uma figura de cera. Finn tenta perguntar a Jake como ele fez aquela coisa com o cabelo verde andando pela casa tentando comê-lo, mas Jake não faz ideia do que ele está falando, o que é realmente muito assustador. E Finn tenta reprimir a memória no final. Desde o início desse episódio, tudo foi muito assustador e teve uma vibe de tristeza e drama. Provavelmente esse episódio estaria mais alto na lista por causa do quão assustador o fantasma de verdade é e como ele deixou um impacto em Finn. Mas como todo episódio, apenas o Jake pregando uma peça em Finn até o final, acho que deve ficar mais abaixo. Eu realmente gosto do clichê da mansão de assassinato e eles executaram de uma forma muito divertida. Foi uma boa reviravolta que Jake estava pregando uma peça em Finn, e o fato de Finn ter visto um fantasma real foi bastante assustador e deixou o público com muitas perguntas. Seguindo adiante, nós temos o terceiro episódio mais assustador, Ninguém Pode Ouvir Você. O episódio começa com algum tipo de servo lambendo todas as pessoas doce do Reino Doce, o que as deixa muito desconfortáveis. Finn e Jake tentam perseguir o servo, mas ele chuta Jake no rosto, literalmente quebra a perna de Finn e o nocauteia. Finn acorda em uma cama de hospital no Reino Doce. Ele tenta chamar um médico, mas ninguém responde, e então as coisas ficam realmente estranhas, porque ele não consegue encontrar ninguém. Então Finn se senta em uma cadeira de rodas e começa a rodar pelo Reino Doce para ver se ele consegue encontrar alguém. Ele ouve alguém mexendo no lixo e é Jake, mas há algo muito errado com ele.
Depois de bater a cabeça, Jake pensa que todos estão organizando uma festa surpresa para ele, e é por isso que todos estão se escondendo. Finn vai para a fonte para tomar um banho. Mais tarde naquela noite, Finn tenta dizer a Jake que as pessoas de doce podem estar em apuros, mas isso faz Jake surtar. De qualquer forma, eles acabam indo para a cama e Finn ouve ruídos estranhos vindo do esgoto, que ele acha que podem ser as pessoas de doce. É então que Jake diz algo insano. Ele aparentemente está esperando pela festa surpresa há 6 meses. Exatamente, 6 meses. Isso faz Finn perceber que ele estava dormindo por meses e que Jake perdeu a cabeça. Agora deu carai mesmo, viu? Então, Finn se afasta o mais rápido que pode, mas a cadeira de rodas quebra e Jake o pega. Jake agora tem Finn amarrado a um poste e parece completamente louco, mas Finn manipula Jake para libertá-lo, dizendo que quer se juntar à festa dele. E detalhe, Jake, usando seus poderes, ele faz meias com o rosto de seus amigos, o que torna tudo ainda mais bizarro. E o tanto que esse episódio traz uma melancolia é surpreendente. Finn tenta fugir novamente e até quebra o gesso dessa vez. Apesar de ser perseguido por Jake, ele consegue entrar no esgoto e o que eles encontram a seguir é insano. Todas as pessoas do Reino Doce, até mesmo a princesa Jujuba, estão presas em uma espécie de seiva estranha. Jake até começa a gritar dizendo surpresa, surpresa, o que faz Finn pensar que Jake é quem fez isso. Isso deixa Finn furioso e ele dá um soco tão forte em Jake que o faz voltar ao normal. Jake pega o mordomo Menta para se desculpar, mas ele diz que Jake não foi o responsável por isso. Foi o servo estranho que quebrou a perna de Finn. Então Finn diz a Jake para libertar as pessoas de doce enquanto ele luta contra o servo. Finn e o servo lutam até que Jake derruba 2 blocos de concreto na cabeça do bicho. As pessoas de doce empurram o servo mais fundo no esgoto e tudo volta ao normal. Finn fez tudo isso com as pernas quebradas, o que é impressionante. Este episódio foi realmente assustador. No caso, bem bizarro e estranho mesmo. Mas eu até que gostei. O fato de que esse servo pisoteou a perna de Finn foi muito perturbador de assistir. E também é bastante assustador como as pessoas de doce simplesmente desapareceram depois que ele acordou. Imagina o que teria acontecido se Finn e Jake nunca tivessem ido ao esgoto. E se Jake tivesse ficado louco pra sempre. E nem me faça começar a falar sobre aquele servo assustador. Aquela cena em que ele tira as luvas foi simplesmente aterrorizante. Quando eu vi aquilo quando criança, eu simplesmente fiquei maluco. O segundo episódio mais assustador é Mortal Recoil. O episódio começa com a princesa Jujuba sendo levada para a sala de emergência. A princesa acorda, mas algo está diferente nela. Rei Gelado tenta dizer que viu algo quando ela caiu no poço, mas ninguém ouve. Então ele fica realmente ofendido e vai embora porque todos o chamam de velho. Finn pede desculpas pelo comportamento do Rei Gelado. Pelo olhar em seus olhos, a princesa Jujuba provavelmente está sendo possuída pelo Lich. Mas Finn e Jake ainda não sabem. Princesa Jujuba começa a agir de maneira muito estranha. Ela rasteja até a cozinha e Finn teve que colocá-la de volta na cama. Ela diz a ele que precisa pegar algumas coisas. Mas então algo louco acontece. O mordomo Menta entra e simplesmente surta quando vê a princesa Jujuba. Ele age como um gato e sai correndo, mas Finn não dá muita importância a isso e sai para comprar os mantimentos dela e as coisas pioram muito. Jake tenta tocar música para a princesa, mas isso a deixa irritada. Ela literalmente faz a sala inteira pegar fogo e você tem que ver essa cena, como ela é aterrorizante, olhando no rosto da princesa Jujuba derretendo. Finn e Jake entram na sala e ela está horrível. Ela fez uma poção estranha com todos esses químicos e começa a crescer muito. Ela arremessa Finn e Jake para outra sala, onde o Rei Gelado por acaso está descansando. Ele diz para ficarem de olho nela, porque ele sabia que ela estava possuída pelo Lich, e era isso que ele estava tentando dizer antes. Ele oferece ajuda, porque ele nunca deixaria sua futura esposa ser fisicamente pouco atraente. A princípio, eles rejeitam a ajuda dele, e Finn tenta usar o poder de seu suéter, mas é derrotado instantaneamente. Finn então percebe que gostar dela não é o suficiente para detê-la,
então ele pede ajuda ao Rei Gelado. Eles voltam voando e o Rei Gelado consegue congelar completamente a princesa gigante e deformada. Mas algo insano acontece, a princesa Jujuba tomba e se despedaça em um monte de pedaços. Os médicos fazem o possível para tentar remontá-la, mas há um problema, não havia chiclete suficiente. Agora a princesa Jujuba tem 13 anos de idade e o episódio termina com um abraço fofo de Finn na princesa Jujuba. Em seguida, a câmera dá um zoom no Shelby, o caracol que ainda acabava de ser possuído. Este episódio foi inteiramente insano, mas muito divertido de assistir. A princesa Jujuba realmente me assustou. Sua voz, a maneira como ela falava, como ela estava literalmente possuída por um demônio durante todo o episódio, e a cena com o seu rosto derretendo foi puro combustível para pesadelos. E isso é importante porque faz um gancho muito direto ao primeiro episódio, a festa do pijama, onde nós vemos a princesa Jujuba com 13 anos. E finalmente, o episódio mais assustador é Meninas de Olhos Vazios. O episódio começa com Finn e Jake comendo em uma pizzaria e ouvindo a transmissão de conspirações do Start. As conspirações de Start são bem absurdas, até que ele recebe uma ligação de um guarda-banana assustado. Ele estava lavando roupas, mas então algo insano aconteceu. Ele viu uma garotinha no reflexo com olhos vazios. Quando ele se virou, não havia ninguém lá. Start diz que é as garotas de olhos vazios. Elas têm sido avistadas no reino por séculos, mas ninguém sabe o que elas são. Jake acha que tudo o que ele está dizendo é besteira, inclusive as garotas de olhos vazios. Então, eles começam a caminhar para casa e a princípio tudo parece normal, mas eles começam a sentir que estão sendo observados e continuam ouvindo ruídos estranhos. Eles seguram as mãos e correm para casa o mais rápido que podem, e chegando em casa em segurança. Mas depois de entrarem na sua casa, ouvem arranhões estranhos na porta. Finn abre a porta e a garota de olhos vazios está bem na frente deles. Eles batem a porta na cara dela e Finn decide abrir novamente, mas ela sumiu. Porém, não realmente, porque agora ela está do outro lado da casa. Ela desaparece novamente e Finn decide que deveria ligar para Start, o que provavelmente não foi a melhor ideia. Finn conta a Start sobre a situação da garota de olhos vazios e ele não faz ideia do que está acontecendo e começa a dar conselhos ruins a Finn. Start diz a Finn que as garotas são como vampiros e não podem entrar a menos que sejam convidadas. Só tem um problema, ela já tá dentro de casa. Start faz com que Finn e Jake façam um monte de outras coisas estúpidas, como oferecer creme pra ela e tocar clarinete, mas algo insano acontece. Jake começa a tocar clarinete e descobre mais 5 delas. Jake critica Start por seus conselhos estúpidos, então Finn e Jake vão para a biblioteca. Finn e Jake perguntam à princesa se ela sabe algo sobre a garota de olhos vazios, e tudo o que ela diz é que essas meninas começaram a aparecer há cerca de 5 anos atrás. Mas espere, o programa de rádio de Start também começou há 5 anos atrás, então agora Finn acha que as garotas só existem por causa da energia das pessoas acreditando nelas. Finn então tem um novo plano, apenas ignorar as garotas e não ficar assustado com elas. As garotas assustadoras cercam completamente Jake e ele tenta se manter positivo, mas desmorona instantaneamente. É quando algo louco e perturbador acontece. As garotas tiram seus grandes olhos negros e aparentemente são apenas lentes de contato, então elas provavelmente são apenas garotas normais, certo? Mas então elas tiram o cabelo e algo insano acontece novamente. As garotas começam a torcer suas cabeças e as jogam no chão. Suas peles caem completamente e revelam ser figuras estranhas, como se fossem aliens do Ben 10 da 5ª dimensão ou sei lá o que. Elas abrem a janela e vão embora, se transformando em poeira. Finn e Jake estão aterrorizados e confusos, mas Bimo apenas diz: foi lindo. E o episódio simplesmente termina. Do início ao fim, este episódio foi extremamente assustador e estranho. E o final foi completamente aterrorizante e muito confuso. A garotinha assustadora com os olhos gigantes foi certamente perturbadora. E ficou ainda mais estranha quando havia 6 delas. E o fato dela simplesmente não falar a tornava ainda mais assustadora. Pra mim, esse foi o episódio mais assustador de Hora de Aventura. E pra você, qual foi? Comenta aí embaixo e eu te vejo em um outro vídeo. Não esqueça de deixar o like pra me ajudar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!